Como é que fica o Conselho da Paz, enfim, após mais um ataque, dessa vez contra o Irã, Alvarez? O Conselho da Paz é uma piada, né, Rafael? É uma brincadeira do Trump, não tem o menor propósito, é uma instituição paralela à ONU em que o Estado que quer entrar tem que pagar $1 bilhão. É uma espécie de clube de golfe, uma espécie de Mar-a-Lago da política internacional. Não vai dar em absolutamente nada. Então, não tem propósito, assim como a ONU também perdeu a sua função há algum tempo. A ONU nasceu lá em 1947, justamente no mesmo momento em que nasce Israel. Ou seja, a gente está falando de uma instituição que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial com o objetivo de evitar que o mundo voltasse a entrar em guerra, que ela foi totalmente descredibilizada, a mesma instituição que legitimou o Estado de Israel, hoje não existe. Então não tem isso, né, Rafael? Acho que o professor vai concordar. Nós estamos vivendo um mundo sem lei. É o faroeste de Donald Trump, em que quem saca a pistola primeiro mata o oponente. O Trump está sacando a pistola contra os ayatolás agora, na expectativa, o que parece pelas declarações dele é que o Trump está esperando que com isso ele enfraqueça o regime e dê força para a população derrubar, para tirar das mãos dele esse sangue de derrubar mais um regime. Mas se o povo iraniano derrubar o ayatolá, e aí o professor Orian diz, mas aí entra outro, pode até ser que derrubem o regime teocrático do Irã, mas já está nas mãos de Donald Trump a responsabilidade por isso. Eu queria fazer um retrospecto aqui, se vocês me permitem. Claro. Temos tempo, Rafael? Claro, pode fazer. Porque eu acho importante contextualizar para o nosso ouvinte essa relação turbulenta dos Estados Unidos com o Irã, só para a gente falar dos últimos 80 anos, que é o que nos importa aqui. Vou voltar aqui, ó. Em 1953, o Irã tinha um presidente eleito democraticamente, o Mohammad Mossadegh. A CIA foi lá e se meteu, derrubou o presidente. O que os americanos queriam naquela época? 1953, olha como é velha essa disputa. Queriam petróleo. E aí tira o Mossadegh, democraticamente eleito, coloca o Shah, o Reza Pahlavi lá, que está agora o filho dele querendo voltar aí. Os Estados Unidos conseguem fazer um regime que é uma espécie de monarquia, uma monarquia leal aos Estados Unidos que fazem o que os americanos querem, tudo dá certo. Aí vem lá os islâmicos em 1979, fazem toda aquela situação na embaixada americana, o sequestro na embaixada americana, aquela situação que foi uma crise internacional das piores, e conseguem instituir um regime islâmico, né, com a chamada Revolução Islâmica de 1979. Não para por aí, não. Tem guerra Irã-Iraque logo no ano seguinte, 1980. Os Estados Unidos ficam do lado do Iraque. Ou seja, eu estou aqui encurtando. Bush foi lá em 2000, chamou o Irã, incluiu o Irã no chamado eixo do mal, que ele inventou, o eixo do mal. Até que finalmente chega um presidente americano que quer botar as coisas no lugar, que é o Obama, em 2015, faz um acordo nuclear, depois de toda a confusão que eu estou resumindo aqui. E vai lá o Trump e desfaz esse acordo nuclear. Ou seja, é difícil até tentar argumentar do ponto de vista americano, dizer, poxa, vocês deram chance. Não, vocês não deram chance para os iranianos. O Irã nunca teve muita chance de fazer a paz com os Estados Unidos, porque sempre os Estados Unidos foram lá e se meteram. E o Trump está fazendo isso de novo. O professor Orian lembrou agora há pouco aqui a Venezuela. Por que o Trump foi à Venezuela? Ele mesmo disse, não escondeu, por causa de petróleo, que é dinheiro. O único objetivo é capitalista, é ganhar dinheiro lá na Venezuela. Outro dia ele se orgulhou. Já arrancamos 80 milhões de barris de petróleo da Venezuela. Ele quer a mesma coisa no Irã. Não tem outro objetivo. Desde 1953, o único interesse americano no Irã é o petróleo. Aí depois surge, claro, com o Estado de Israel, o Irã se torna o maior inimigo de Israel. Netanyahu declara isso há muitos anos, que deseja acabar com esse regime, como esse regime é perigoso para o mundo, nas palavras de Netanyahu. E os americanos agora não estão defendendo o povo americano. Donald Trump está defendendo Israel, os interesses de Israel, de seu aliado Benjamin Netanyahu. Se derrubar o regime, consolida e termina uma etapa. A gente vai ver o fim de uma era, que está quase também terminando com a ideia de um Estado palestino, que aconteceu agora com essa guerra em Gaza.